Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé falou a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou-lo dou, como disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir conforme toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. Então Josué ordenou aos escribas do povo: Passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão para ocupardes a terra cuja posse Yahvé, vosso Deus, vos dá. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Yahvé, dizendo: Yahvé, vosso Deus, concede repouso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados adiante dos vossos irmãos e os auxiliareis, até que Yahvé conceda descanso aos vossos irmãos como a vós, e também eles tomem posse da terra que Yahvé, vosso Deus, lhes dá. Então podereis voltar para a terra que vos pertence e tomareis posse dela, terra que vos deu Moisés, servo de Yahvé, aquém do Jordão, ao lado do Oriente. Eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste, nós o faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente ser firme e corajoso. As palavras de Deus para Josué também servem para nós, para sermos fortes, firmes, corajosos, fazer tudo conforme Deus ordenou, obedecer à voz de Deus. E ele disse: Olha, vocês têm essa herança aqui desse lado do Jordão, mas os homens de guerra atravessarão, como prometeram para Moisés, o Jordão, para ajudarem seus irmãos na guerra. E o que acontece? Eles já estão indo com a vitória, porque eles irão, derrotarão os inimigos e voltarão para tomarem posse da terra. É promessa de Deus. Portanto, não importa a dificuldade, é promessa de Deus e se cumprirá na tua vida. Capítulo 2. Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo:
Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os dois homens e os escondera. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão, e fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar dos juncos diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me por Yahvé que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte. E os homens disseram-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E, quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali, e disse-lhes: Ide à montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segue o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar, se, a nossa chegada à terra, não atares este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Ela respondeu: Que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores que os procuravam por todo o caminho e não os encontraram. Então os dois homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente Yahvé nos dá toda esta terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Raabe trabalhava num lugar de muito movimento. Os comerciantes vinham de lá para cá, saíam daqui para lá e faziam paradas ali para almoçarem e também fazerem seus comentários.
Você viu o que aconteceu a Seom e a Og? Então, o tal de Israel atropelou eles, matou todo mundo, possuíram as suas terras. Ah, então ela ficou de ouvidos. Então ela ficou sabendo que Deus havia entregue aquelas terras para o povo de Israel. Quando ela recolheu aqueles espias, eu sei que o Deus de Israel entregou esta terra nas vossas mãos. Então, poupem a mim, poupem a minha família. E eles disseram: pouparemos desde que você coloque este cordão escarlate ou vermelho representa o sangue de Jesus, assim como representava o sangue de Jesus aquele sangue nos umbrais da porta da casa dos israelitas lá no Egito. Então, todos veremos esse cordão e a sua casa estará livre, estará segura. E aí então, o que aconteceu? Vocês vão, fiquem nas montanhas por 3 dias. Esses 3 dias representam a sexta, o sábado e o domingo, que Jesus ficou, de uma certa forma, no sepulcro. Então, quando os homens voltaram, que não acharam os espias, eles estavam livres para chegarem a Josué e relatar tudo o que eles viram, e de fato a cidade está em alvoroço, está com medo, porque realmente Deus entregou todas essas terras nas nossas mãos.